no ar mais um Antenados na Geral. Quero agradecer muitíssimo a Deus pela sua audiência, pela sua presença. É muito bom ter você aqui. Espero que esse programa possa fazer muito bem a sua vida, porque iremos falar sobre a palavra de Deus. A gente sabe que há muitas literaturas, muitos livros bons por aí. Quem sabe você está lendo aí a República de Platão, ou quem sabe você está lendo aí a Divina Comédia de Dante Alighieri, ou quem sabe o Paraíso Perdido de John Milton, ou até mesmo a Utopia de... Agora esqueci o nome do... Tu lembra, Filó? Mas são tantos livros que bons por aí, mas hoje nós vamos falar sobre a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé. Muito bem, para participar do programa de hoje sobre cristão e a tristeza, eu convido ele, que é teólogo e também filósofo, Armando Ribeiro. Bem-vindo, Antenados na Geral. Boa tarde a todos. Thomas Moros. Me lembrou muito bem, Thomas Moros. Vamos conversar sobre um assunto extremamente importante para os dias de hoje. Vamos estar aí debatendo e vamos pedir que Deus esteja iluminando a gente nisso aí tudo. Muito bem, para participar também, me ajudar aqui falando sobre cristão e a tristeza, ele que é pastor e teólogo, Max Cassim. Bem-vindo, Antenado. Obrigado, Pablo. Sempre bom estar aqui, principalmente com esses debatedores aí, os grandes amigos aqui. Com certeza vai ser aí um debate muito bom. E ele também, que é bacharel em teologia, pós-graduado em teologia da Missão Integral, é pastor de jovens na Primeira Igreja Batista de Saquaçu, Renan Fernandes. Bem-vindo também mais uma vez. Obrigado, Pablo. Sempre uma grande alegria estar aqui reunido com amigos, né? E mais uma vez eu rogo ao Espírito Santo de Deus que possa nos conduzir nessa tarde. Muito bem, vamos lá então falar sobre a tristeza cristão. Hoje a gente vê uma mensagem, a gente sabe que onde está a sua ênfase, ali estará a sua teologia, né? Eu vejo muitos cristãos enfatizando que o crente ele tem que sempre viver com uma vida erguida, otimista, que não pode passar por problema, que ele não pode passar por nenhuma derrota. Mas nas escrituras a gente vê ali, você vê profeta fugindo para dentro de uma caverna, você vê profeta fugindo de uma mulher pedindo a morte, correndo para dentro debaixo de um zimbro. E no Novo Testamento você vê o apóstolo Paulo dizendo, olha, temores por fora, tremores por fora, temores por dentro, né? Quem me levará do corpo dessa morte? Você vê tristeza no Novo Testamento de cristãos ali sofrendo através da perseguição. Você vê o próprio Cristo no Getsemane ali, com depressão profunda, a ponto de sair sangue da própria pele. Como que o cristão deve lidar com a tristeza da vida? Ou a tristeza é causa de um pecado? A tristeza... Como é que é essa relação do cristão e a tristeza? O cristão pode passar por tristeza na vida, pastor Armando? Claro que pode, ele é um ser humano. Nós vivemos hoje uma sociedade onde alguns fatores fazem com que as oportunidades de tristeza cresçam, né? Então você tem uma sociedade extremamente volátil, você tem uma sociedade que te dá vários elementos com os quais você precisa ter para ser feliz, você tem uma sociedade extremamente materialista, você tem uma sociedade pautada em relações e não, na verdade, em autoconhecimento, em conhecimento entre as pessoas. E todos esses elementos, eles são degraus para um momento de tristeza. Você falou muito bem com relação à questão da igreja. A gente, às vezes, tenta dar uma ideia de que o cristão, por ser vitorioso, ele não passa por tristezas. E a tristeza, ela faz parte da vida humana. Você tem que se tratar... quando você trata a relação da tristeza, você tem que tratá-la na mesma perspectiva que você trata a razão da felicidade. Porque são dois estados que você vai passar, por um e por outro. Sábio é aquele que consegue trabalhar a tristeza e trabalhar a felicidade. Então, me parece que a ideia principal é de que nós entendemos na tristeza um elemento de derrota, quando muitas vezes a tristeza nos leva a refletir mais o que estamos vivendo. Então, a gente tem que estar... Aos pouquinhos a gente vai conversar mais sobre isso, mas ter esse tipo de entendimento. Aquele lance do já e ainda não, será que entra? Por exemplo, a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Somos mais do que vencedores pelo aquele que nos amou. Nós já estamos assentados na mesa do Pai, né? Já vencemos. O diabo é um inimigo derrotado. Então, assim, a perspectiva, Renan,
será que a gente pode ser mais otimista em relação a isso, apesar de tudo aquilo que a gente vive como consequência do pecado na sociedade que a gente vive? Tem um pastor amigo meu, nosso também, Antônio Carlos Costa, que ele sempre diz que a vida é dura, curta e incerta. É interessante isso, que de fato a vida é dura, curta e incerta. Mas ao mesmo tempo, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque já estamos com Cristo, sentado com Ele. Se olhar por uma ótica atemporal, nós já estamos salvos, né, vivendo na glória de Deus. Então, Pablo, é muito importante a gente entender e frisar que a tristeza ela é o estar e não o ser da vida, né? Você fica triste em alguns momentos e é natural, é fisiológico, é humano. O problema é quando essa tristeza ela deixa de ser estar e passa a se tornar o ser. Quando alguém se torna um ser triste, né? Um ser depressivo, aí é algo realmente que se deve tomar muito cuidado, se deve preocupar. Porque a pessoa que ela é triste na sua natureza é uma pessoa infeliz, ela é uma pessoa amargurada, ela é uma pessoa sem perspectivas, ela é uma pessoa pessimista, que a gente costuma sempre dizer, daquele tipo de pessoa que olha o copo sempre meio vazio, nunca consegue olhar o copo meio cheio. A pessoa que é uma pessoa triste, que não está triste, mas que vive a sua vida na tristeza, ela sempre vê o pior das coisas, ela nunca consegue enxergar uma possibilidade boa nas coisas. E assim também vai ser dentro do Evangelho. Ela vai buscar enxergar no Evangelho coisas ruins, coisas pessimistas, porque o seu caráter foi construído dentro da tristeza. Então esse é o grande perigo, porque quando uma pessoa, a tristeza evolui do estar para o ser, é o primeiro passo para um quadro depressivo. E o quadro depressivo, a depressão, Pablo, é um dos sintomas, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma das doenças que mais mata no mundo. No Brasil, para você ter uma ideia, segundo a pesquisa do DataSUS, né, que é o organismo de pesquisa do Sistema Único de Saúde, estima-se que aproximadamente 26 pessoas cometam suicídio por dia no Brasil. Ou seja, mais de um brasileiro por hora comete suicídio no Brasil. E tudo começa por conta de uma tristeza. Tudo começa quando a tristeza deixa de ser, de ser um momento, né, deixa de ser estar para se tornar um ser. Quando começa a tomar conta da vida da pessoa. E aí ela precisa, de fato, de uma ajuda especializada para poder conduzir a sua vida. Muito bom, né, Max, que o Renan está mencionando aqui sobre o estado de ser e não... A tristeza é um momento, é uma fase, pode ser uma oportunidade de crescimento, de aprendizado na própria vida, né? Como é que você entende a tristeza e o cristão? Conforme foi aqui falado aqui pelo pastor Armando, a questão é... A tristeza faz parte do ser humano, da nossa vida. Momentos alegres, momentos tristes. E aí, como foi dito pelo pastor Renan, é o estado. O problema é que as pessoas, às vezes, se prendem à questão de ser feliz a algo. E não a ser feliz por ser feliz. Um exemplo, você vai pegar alguém que tem tudo na vida, vamos dizer assim, entre aspas, tudo na vida e é infeliz. Você vai pegar uma outra pessoa que não tem tudo que aquela outra pessoa tem, é uma pessoa feliz. Quer dizer, como é que isso se dá? Porque aí entra naquele versículo que Paulo fala que o povo pula. Sei viver com todas as coisas, sem me contentar com pouco e com muito. Quer dizer, porque a minha felicidade não está presa a algo. Minha felicidade, porque eu sou feliz. Vai vir momentos de tristeza, aí entra um velho ditado que os antigos diziam, que você não pode impedir do passarinho pousar na tua cabeça, mas tu pode proibir ele de fazer um ninho. Quer dizer, tristeza vem, porém eu não vou dar vazão à tristeza para que aquilo não se torne um mal pior dentro de mim e não me torne uma pessoa pior. Quer dizer, a tristeza vai vir, o pastor Armando que deixou bem claro aqui, saber administrar, essa palavra é essencial, saber administrar isso, saber viver lidando com as situações. Quer dizer, tristeza vai vir. Não é porque nós somos crentes que nós não vamos passar por momentos tristes, porém entendendo que não pode ser deixado levar por isso. Bacana. Então chegamos à conclusão que o cristão pode ficar triste, mas verdade, Pablo, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para poder reter o que é bom de uma tristeza e vencê-la na nossa caminhada? Como é que a gente pode ensinar o nosso amigo aí que nos assiste, ou amiga, ou irmão, a família que nos assiste nesse momento, que pode estar passando por um momento de tristeza?
por circunstâncias das mais diversas, por perdas, por frustrações, por alguma situação, alguma enfermidade, alguma coisa que abateu o coração dela com alguma tristeza, como que ela deve lidar com isso para vencer essa angústia, essa tristeza que assola o coração dela, que impede dela ser alegre ou feliz nas outras circunstâncias da sua vida, né? Na caminhada, na sua caminhada cristã. O próprio Salomão ele vai dizer, né, que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. A gente pensa que isso é alguma coisa do festa e luto. Não, porque no luto a gente vai refletir muito mais na vida do que no momento de festa. Festa você não quer lembrar de nada, mas quando há uma tristeza, um momento difícil, você para rever alguns conceitos, você para rever algumas atitudes, você para refletir mais na vida, situações que você passa de repente, assim, que no instante, por exemplo, você passa por uma situação de alguém com uma arma na sua cabeça. Você sai dali diferente, querendo ou não, porque pô, você vai pensar, caraca, eu vou valorizar mais pessoas, tempos, porque eu poderia estar agora morto. Então, quer dizer... O Robert McCheyne, no João capítulo 11, falando sobre a Lázaro, é interessante que ele bota no tema do sermão dele, ó feliz enfermidade que conduz a alma até a Cristo. Né? Interessante, né? Ele arrancar da morte uma felicidade, porque aquela morte foi para a glória de Deus e conduziu o povo que estava ali ao redor, pelo menos alguns, até o próprio Cristo. Então, uma tristeza que... A tristeza, ela pode ser vista, quando nos chega, de duas formas. Como ponto final ou como uma oportunidade. Estar triste pode ser a oportunidade de você ter uma ótica mais aberta acerca do mundo e ser usado por Deus com relação a isso. Estar triste pode ser um estado de sensibilidade às coisas que acontecem no mundo. Então, eu não acho que você deve ficar imparcial ou você diante de uma situação da sociedade brasileira como um todo, de uma morte que não poderia ter acontecido, de uma criança. Esta sensibilidade que nos dá uma certa tristeza, ela é importante. No Salmo 94, tem uma passagem que eu acho bastante importante com relação a isso, que eu acho que é um dos primeiros degraus para que a gente possa nos curar com relação a uma tristeza que possa se tornar na depressão e aí pode nos levar até a morte. Quem se levanta por mim contra os maus, quem enfrenta por mim os malfeitores, se o Senhor não viesse em meu socorro, em breve eu habitaria no silêncio. Um dos primeiros problemas da tristeza é que você tem um momento de silêncio. Mas o próprio salmista está demonstrando que você tem a presença de Deus para te cuidar nessa situação. Porém, um dos grandes momentos de cura para a tristeza é justamente você não calar ela dentro de você. E aí a comunidade cristã, a igreja, as pessoas, os irmãos que estão próximos, podem ser o alívio de Deus para esse tipo de dor. Aí vem o grande desafio, é saber qual é o estado de saúde da comunidade chamada igreja. Será que nós, às vezes, estamos tristes e vamos para a igreja com uma máscara de felicidade, de sucesso, da coisa do ô glória, ô vaso, você está bem. Só vitória. Dessa questão do só vitória. E isso nos esconde aquilo que estamos por dentro, porque foi falado sobre a questão da depressão e isso é detectado dentro de quem trabalha diretamente com esse mal. Muitos daqueles que suicidam não chegaram no extremo da depressão, muito pelo contrário, nem aparentam socialmente que estão deprimidos ou que estão tristes com alguma coisa. É interessante que o Armando falou aqui no início sobre não amarrar a tristeza dentro de si, mas colocá-la para fora. Até acho, não sei se foi você que postou que choro ruim é choro contido. Isso. O pior choro é aquele que é contido. O pior choro é aquele que é contido. É importante a gente botar para fora que a cura está aí também, né? Nas relações. Deus escolheu ali, acho que em Tiago fala sobre isso, sobre confessar uns aos outros, a pedagogia do relacionamento que Deus usa o próximo para ser curado, né? Para curar a própria alma. E essa coisa que acontece todo dia, que o cara só vitória e está repreendido, não aceito, isso é um perigo, né? Pode trazer até um prejuízo para a própria pessoa, dizer que eu não aceito isso na minha vida, está repreendido, está amarrado. A teologia do determinismo é um câncer dentro da igreja, Pablo, porque ela cria uma geração de crentes mentirosos que falam o que não passam nem perto de pensar em viver.
Essa história do eu não aceito isso para minha vida, eu determino que isso não vai acontecer, isso coloca a pessoa num patamar que ela não tem condições de estar. Ela coloca ela no nível de Deus, porque quem determina alguma coisa é o Senhor, quem escolhe alguma coisa ou não é o Senhor. E sabe, Pablo, as pessoas acham que só as coisas boas vêm de Deus. Acham que a doença foi o diabo que colocou. E às vezes o Senhor nos permite, até ontem estive pregando na igreja de um amigo, na CIB de Santa Cruz, até mandar um abraço para a galera lá da comunidade do Rolas, em Santa Cruz. Estive pregando lá, pastor Ivan, pastor de lá, e eu tive a oportunidade de estar falando sobre isso. A gente acha que só vem de Deus as coisas boas, e às vezes coisas que na nossa perspectiva são coisas ruins são bênção de Deus para nossas vidas. Às vezes Deus nos permite passar por um quadro de enfermidade para nos ensinar alguma lição. Eu fiquei 23 dias internado para fazer uma cirurgia na perna. No meu primeiro dia de seminário eu quebrei a perna em 3 lugares, Pablo. Eu ia para o seminário à tarde, jogando bola de manhã, quebrei a perna em 3 lugares. Fiquei 23 dias internado, perdi 2 disciplinas no seminário, atrasou. E aí, naquele momento, você fica como? Caramba, por que isso? E aí você passa 23 dias refletindo só você e Deus, internado, e você começa a entender algumas coisas que são importantes para o seu crescimento e desenvolvimento no futuro. Às vezes o pneu do seu carro furou e você reclama que aquilo está acontecendo, mas Deus está te livrando de um acidente lá na frente. Então a gente precisa entender que algumas coisas que a nossa perspectiva são ruins podem ser bênção e livramento de Deus na nossa vida. Até uma doença pode se tornar um milagre, porque às vezes a pessoa morre por conta de uma enfermidade que não foi descoberta, mas aí ele descobre aquela doença, fica triste porque está doente, mas não, Deus está dando livramento que você está vendo a doença no começo. Então você vai ter a oportunidade de ser curado, de ser tratado, e não vai morrer simplesmente do dia para a noite. Então às vezes Deus coloca também situações adversas para que nós possamos aprender, sermos abençoados e abençoar outras pessoas. Muito bem, esse foi o resumo do primeiro bloco, que já foi para conta, tem mais 3 pela frente, o papo vai rolar muito aqui no Antenados na Geral. Você que está aí presente, gostando, querendo aprender, não saia daí, porque o Antenados volta já já. Estamos de volta aqui no Antenados na Geral, falando sobre cristão e a tristeza. Você já ficou triste algum dia na sua vida, angustiado? Como que você lidou com isso? Então esse é o papo de hoje. Estamos tratando aqui das tristezas que passam, que permeiam, que correm algumas vezes pelo nosso coração, e em Deus estamos aqui aprendendo como tratar delas. Lembrando que você pode participar anotando o telefone da Boas Novas, que passa debaixo da sua telinha. Salve ele aí no seu Android, no seu iPhone. Queremos a sua participação. Envie uma mensagem de texto, pergunta, sugere temas. Nós queremos aqui tratar das dúvidas e das demandas do seu coração. Muito bem, esse programa também vai para o nosso canal do YouTube. Você vai poder revê-lo novamente. Participe, comente, dê um joinha. Queremos você aqui no Antenados. Pastores, vamos lá. Interessante que o Renan terminou ali falando sobre tristeza, sobre alguma lição que a tristeza traz para a nossa vida. Quais são outras? Vamos falar aqui de outras lições que a tristeza pode gerar na vida do cristão. Qual a formação de caráter, amadurecimento? O que mais que a gente pode falar sobre esse momento? O camarada que está ali nos ouvindo, a família, o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, chega, meu Deus, essa situação que eu estou passando então não é tão ruim assim não. Eu posso tirar algo bom, posso tirar um aprendizado, posso tirar um crescimento, posso tirar uma lição boa que vai servir para mim e para aqueles que estão ao meu redor, que quando passar eu também vou ajudar a consolá-los. Quais outras lições podemos tirar de uma angústia, de uma tristeza? São muitas não dá para mencionar. Então daqui a pouco todas. vai acabar a tristeza. É tanta lição boa que vai acabar a tristeza. Assim, na verdade é isso. É meio paradoxo mesmo. Porque, por exemplo, Pedro, na carta que ele escreve, ele vai escrever, acho que é a primeira carta, ele vem falando ali sobre o sofrimento, ele vem explicando para que cada tipo de sofrimento serve. Tem sofrimento que serve para você ser mais crente, tem sofrimento que serve para você ser mais santo, tem sofrimento que serve para melhorar teu relacionamento contigo mesmo, tem sofrimento que serve para você melhorar teu relacionamento com Deus, tem sofrimento que serve para você melhorar teu relacionamento com o próximo. Então, tipo assim, é uma lista sem fim. Por exemplo, Tiago vai dizer que para transformar o nosso riso em pranto, que as pessoas às vezes não conseguem entender isso, que o transformar riso em pranto ali é você sentir o peso do que você era, para onde você iria
e que, assim, no quebrantar ali, você venha se arrepender. Tipo que assim, eu vivo uma vida alavante de qualquer maneira e acho que, Deus está me aprovando em tudo. Quando eu tenho a consciência do que eu estou fazendo de errado, aquilo me gera uma tristeza. E aí Paulo vai dizer que a tristeza gera o arrependimento, do arrependimento se manifesta a glória de Deus. Então, quer dizer, tem essa tristeza. Tem a tristeza que vai gerar a manifestação da glória de Deus, que vai ser a tristeza que vai gerar o arrependimento. Então, enfim, tem aí a lista. E assim, é o tipo da questão que te remete a entender qual a origem da tristeza. Porque também tem tristeza que não vale a pena. Sim. Você vive num mundo, por exemplo, com uma identidade consumista muito grande. E você percebe pessoas que estão tristes porque não compraram o seu Rolex, porque não tem o seu Louis Vuitton, não tem a sua bolsa Louis Vuitton, porque não compraram um carro do ano. Quer dizer, esse tipo de tristeza, me desculpe, é pífia. Tipo, não são felizes. Você está criando um monstro para dentro de você. Agora, tem outros tipos de tristeza, como aquela que é evocada no livro de Jó. Quer dizer, Jó é um homem perfeito no âmbito do cumprimento da sua religião. Jó é um homem perfeito no âmbito do cumprimento moral da relação dele com seus empregados. Jó é um homem perfeito no cumprimento da relação dele com a sua esposa, ainda mais, mesmo que ela tenha mandado ele se matar por conta disso, e com seus filhos. Jó tem uma característica protetora. Então nós nos perguntamos, mas por que então Jó, sendo tão perfeito a ponto de Deus chamar a atenção do diabo a esse tipo de exemplo, ele cai em profunda angústia? Porque existia algum aparato importante de Deus a Jó para que ele fosse transformado. Ele vai ser realmente transformado na certeza. E aí não são os amigos de Jó que vão salvá-lo, porque os amigos de Jó, na sua representação religiosa, na sua percepção religiosa, ao invés de ajudá-lo, eles tentam encontrar em Jó um pecado com o qual eles não vão achar. Esse também é um grande problema, às vezes, quando você vai ajudar alguém que está numa situação como essa, porque você pode chegar de forma preconceituosa, entendendo que ele está assim porque ele tem algum pecado por detrás dele. E não é isso. A vida, ela traz tristezas. Lei moral causa efeitos. Exatamente. E aí, o que você tem na vida de Jó? Você tem na vida de Jó uma restauração que não elimina aquilo que ele era, mas acrescenta aquilo que ele não concebia. A relação de Jó com Deus era uma relação através dos seus atos. E ele começa então a entender Deus através de uma relação direta com ele. Deus se manifesta na tristeza. Deus tem amplo canal de comunicação quando você está triste. Por quê? Porque você já não tem mais a que ou o que se defender de si mesmo. Então você tem que entender que existem alguns momentos de silêncio, de deserto, como a igreja gosta muito de levantar, né? Que são momentos onde você tem que se assentar e ouvir. E nós somos uma sociedade que ouve pouco e fala demais. E as respostas, Pablo, nem sempre são as respostas que nós queremos ouvir. Eu gosto muito de usar isso. Eu tenho uma mensagem, que o tema da mensagem é Passando pelo Vale, e eu prego sobre a história de Ezequiel, né? No capítulo 37, que ele vai até o vale de ossos secos. E é muito interessante porque no capítulo anterior você vai ver Ezequiel pedindo para Deus um exército, porque eles estavam cativos, né, prisioneiros, e ele pede para Deus um exército. O pedido dele foi esse. E aí Deus leva ele para dentro de um vale onde só tinha gente morta. Então, às vezes, Deus responde às nossas orações de uma forma que a gente acha que não é aquilo que a gente quer ouvir. E porque a gente é mimado, que essa é a grande verdade, nós somos filhos mimados de Deus, porque a gente não quer o que o nosso Pai quer pra gente, mas a maioria das vezes a gente quer o que a gente quer. Tanto que nas nossas orações a gente não pede o que a gente precisa, a gente pede o que a gente quer. E na oração do Pai Nosso, Jesus ensina a gente a pedir pelas nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas a gente não quer o pão nosso de cada dia hoje. A gente quer o pão de hoje, de amanhã, de depois de amanhã. A gente quer acumular. A gente quer a padaria inteira. A gente quer ser o dono da padaria. Então nós somos filhos mimados. Então a gente não consegue entender que às vezes a melhor resposta de Deus não é aquilo que a gente quer ouvir. E isso acaba gerando também uma tristeza. Mas não por culpa de Deus, por culpa do nosso egocentrismo. Nós somos extremamente egocêntricos. Nós achamos que nós somos o centro do mundo, que todas as coisas cooperam para mim, por mim.
entendeu? Não para o bem daqueles que amam a Deus, mas por mim, porque eu quero. É interessante falando sobre isso, que há muitas lições na tristeza. É claro que a gente não exalta a tristeza, porque também tem essa teologia que coloca o cara na a autocomiseração, que é a teologia da Carmelita dos pés descalços, franciscana, da flagelação de Lutero ali, que o cara tem que sofrer, que se você sofrer, Deus está contigo também, é o equilíbrio das coisas, né? Até Tiago fala, né, que alegrai-vos quando passar por várias provações. A Bíblia afirma, bem-aventurados que são perseguidos por amor ao meu nome. Jesus também fala ali no Sermão do Monte. Mas aprender a encaixar o equilíbrio nisso, né? Você não exaltar a tristeza, mas ao mesmo tempo tirar pérolas dela. E não escondê-la. E não escondê-la. Então, assim, eu acho que esse que é o maior problema dos dias de hoje, porque é a questão de esconder. Justamente porque o que paira no ambiente cristão nos dias de hoje é que se você falar que você tem uma luta, você tem uma dificuldade, você tem uma tristeza, você está em pecado. Porque o evangelho triunfalista que é pregado nos dias de hoje é que você vai vencer sempre. Sempre vencerá. Só que aí o pessoal às vezes esquece também que tristeza também faz parte de vitórias. Do percurso da vitória, né? A via era dolorosa para chegar até lá o trono de glória. Então, quer dizer, a via era dolorosa, havia crucificação, teve que suar gota de sangue, o final foi aquilo lá, mas teve que passar por esse caminho. Então, às vezes, as pessoas só querem chegar lá, mas não querem passar pela via. E, às vezes, vai ser via tristes. Perguntaram para Jesus, se tu és o Filho de Deus, desce daí. Ele não desceu, né? Não vou descer. Então, ele foi para a cruz, sim. E assim, como já até falaram de Jó, dos amigos de Jó, na minha opinião, foram os amigos de Jó que inventaram a teologia da prosperidade, né? A teologia do você está sofrendo por conta de um pecado. Se você tá sofrendo é porque tem um pecado na sua vida. E aí a gente inventou essa teologia do para de sofrer, achando que o crente não sofre, que os filhos de Deus ele não sofre. No entanto, Jesus ele vai dizer uma palavra completamente diferente disso. A gente não entende isso como promessa de Deus. E é uma promessa de Jesus. Jesus vai dizer que no mundo a gente vai ter o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo, porque é possível vencer. Não se entrega. Paulo fala a Timóteo também isso, né? Sim. Aqueles que querem viver integramente padecerão perseguição. Exato. E a questão de você ter o cristão, eu percebo que alguém que está numa relação próxima a Deus, ele passa a ter uma das grandes heranças dessa relação, que é a sabedoria. O livro de Eclesiastes, quando ele está lá no capítulo 3, ele está determinando que existem contrapontos da vida. Existem momentos de vida, de morte, de guerra, de paz, de alegria e de tristeza. E aí, o que você tem que ter dentro de todo esse processo? É como é que você passa por isso com integridade. E o mais importante de tudo, rapidinho, que quem está escrevendo isso é um cara que está extremamente amargo. Exatamente. Como é que você passa por isso com integridade? Porque existem dois grandes riscos. Se a tristeza nos é um risco que pode nos jogar à depressão, a felicidade nos é um risco quando ela nos coloca à ilusão. A felicidade pode nos tirar da realidade desse mundo e fazer com que nós não a entendamos como uma bênção divina. Porque tanto felicidade quanto tristeza no mundo de hoje são resultados justamente dessa relação louca que a sociedade tem tido com a efemeridade. O sociólogo Zygmunt Bauman tem um livro muito interessante que é O Mal-Estar da Pós-Modernidade, que ele aplica justamente isso, essa vontade hedonista de ter tudo, de uma relação não ser perene, das coisas que precisam passar e passar rápido, desta fome instantânea de tudo que passa por si, ela acaba causando justamente esse tipo de sensação. As felicidades são breves. Basta ver como hoje o carnaval ele não é mais de uma semana, ele já é quase de 21 dias. Por quê? Porque a quarta-feira de cinza ela tem que estar bem para lá. Porque em todo o processo há um término. É interessante que o Armando está falando aqui sobre o valor de uma causa, né? Que você não comprometeu o conteúdo em meio a toda a dor, a fidelidade, né? Que a fé tem a ver com fidelidade. Eu sempre digo que o valor de uma causa não é determinado pelos benefícios que essa causa pode lhe proporcionar, mas pelo preço que tu está disposto a pagar por ela. Pelo que ela te representa. Que ela te representa. Então a tristeza, a angústia, a aflição, elas não são capazes, nem têm força nenhuma para nos arrancar de nós aquilo que nós temos de maior valor, que é a esperança. Paulo fala isso em Romanos capítulo 8. Quem poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a angústia, a dor, as aflições, perseguição?
Nada poderá nos afastar do amor Você de vê o Deus Sermão que do está em Monte Cristo ali, Jesus Jesus falando também, bem-aventurados, felizes, né, são os que têm fome e sede de justiça. No caso que, aí é justamente aqueles que se entristecem por paupérrimos. verem justiça. Porque havia uma uma crise política, uma crise econômica ali tão grande que havia gente paupérrima ali, miserável, né? E eles serão fatos. Esses que passam por isso e não, como diz o Armando, não compromete, não se corrompe, não abram mão daquilo que elas acreditam, em meio a tanta dor. E a mensagem da igreja primitiva era mais justamente essa devido à perseguição, ser fiel até a morte. Quer dizer, você vai passar por todos os momentos, mas vai com ela até a morte. O problema é que a gente perdeu completamente essa perspectiva, Pablo. Isso aí. A gente vive o evangelho só nosso, né? E essa questão da teologia do triunfalismo, ela cria uma geração de crentes extremamente fracos. Porque na primeira tribulação ela não aguenta. E Jesus fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, aquele que ouve, pois, as minhas palavras, são como a casa sobre a rocha, né? Quando vem a tempestade, ela não cai. Agora, aquele que ouve, mas não as pratica, que é o caso da maioria da igreja brasileira, ela ouve o Evangelho, são ouvintes, são devotos de Jesus, não são seguidores de Jesus, não são discípulos de Jesus. Então, elas não praticam as palavras de Jesus. São como a casa plantada na areia. Quando vem a primeira tempestade, esse crente ele quebra, porque ele foi convidado não para procurar Jesus por ele ser senhor da sua vida, mas porque ele é um beneficiário. Ele é um beneficiário, ele é o dono da padaria. Isso aí. Então ele vai estar sempre fornecendo alguma coisa. Então parece que se a teologia da pré-tribulacionista estiver errado, a peneira vai ser forte. Vai ser dura. Vai ser dura, hein? Vai ser dura. Por isso que o céu é lugar de surpresa. Vamos orar. E você que está sofrendo na tribulação e acha que não vai passar, não vai ser fiel, meu irmão, ora para que os pré-tribulacionistas estejam com razão. Para tu não passar pela tribulação, que senão já era. Muito bem, vamos para um break. Estourou um minutinho aqui, o papo só está crescendo, tem mais 3 blocos aí pela frente. Não saia, Antenados, volta já já. Antenados na geral está de volta aqui para o terceiro bloco. Eu trouxe uma esperança para você dizendo que tem 3 blocos, mas não são 3 não, são 2 mesmo. Então, o tempo está remindo mesmo, né, cara? Disseram para mim que o dia já não tem mais 24 horas, 16. Olha aí, é forte. Isso aí tá, vamos aproveitar. Você que está aí na sua casa, ama o evangelho, ama Deus, ama a palavra, ama Cristo. Meu filho, aproveita enquanto é tempo para fazer a obra de Deus, porque em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Esse programa anuncia a verdade, a volta de Cristo. Estamos aqui para exaltar a palavra de Deus. Então, essa é a minha palavra para você nesse momento. Pastores, vamos lá falar um pouquinho sobre tristeza e cristão. Como entender a depressão? Muitas pessoas pensam que depressão é um assunto espiritual, que é demônio, que é macumba, que colocam tanta coisa em cima da depressão que parece que agora as pessoas estão entendendo um pouco melhor sobre a depressão. O que é a depressão? Como é que interpretar a depressão? Então, Pablo, o ser humano ele gosta de culpar o demônio em todas as coisas, né? Quando a primeira mulher Eva peca, primeira coisa que ela faz quando Deus pergunta, né? Por que você comeu isso aí? Não, foi a serpente que o Senhor criou que me deu aí o negócio. O homem, quando Deus pergunta, Adão, o que você fez? Não, foi a mulher que você me deu. O ser humano ele está sempre procurando uma muleta para se apoiar. Ele sempre busca alguém quem culpar, um álibi. O ser humano está sempre em busca de um álibi. E o demônio ele é o maior de todos os álibis. Eu fico imaginando, às vezes, o diabo olhando e falando assim, caramba, mas dessa vez eu sou inocente. Dessa vez eu não fiz nada, eu tô quietinho aqui no meu canto. Mas... O cara virou o diabo de si mesmo. Pois é. Por muito tempo, algumas doenças psicossomáticas, inclusive algumas doenças doenças de cunho fisiológico, por exemplo, oh meu Deus, a convulsão, que causa convulsão, não é convulsão, é... Epilepsia. Por muitas vezes a epilepsia foi tratada como manifestação demoníaca. E não é. Eu já tive a oportunidade de estar numa igreja, e eu tenho curso de brigada de incêndio, NR23, de cuidado de pessoas, né? Fiz enfermagem. E uma vez eu na igreja tomando um café, e aí quando eu desci do café,
tinha um menino no chão se debatendo e o pessoal em volta, que bom, pastor, que você chegou, ora aqui por ele, que ele está endemoniado. Eu falei, peraí, abre. Cheguei perto do menino, vi que ele estava convulsionando. Eu falei, peraí, cara, ele está endemoniado não. Fiz os procedimentos, lateralizei ele, para que ele pudesse voltar e recuperar a consciência. Mas existem, além da fisiológica, existem as psicossomáticas, como é o caso da depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, que são tratadas como enfermidades de cunho espiritual e não são. Eu fui acometido ano passado por uma síndrome do pânico, no estágio 1. A síndrome do pânico tem vários estágios. Tem o estágio 1, o 2 e o 3. O estágio 1 é aquela pessoa que ela está no meio da sociedade e ninguém sabe que ela tem síndrome do pânico. Mas ela tem. Que é o quê? É o transtorno de ansiedade. É aquela ansiedade quase que descontrolada. Eu fui parar 3 vezes no hospital com todos os sintomas de infarto. Chegava lá, a médica falava para mim, você está melhor do que eu. Mas era a minha cabeça que estava me dizendo aquilo. Isso é natural. Poxa, pastor, você está dizendo que você é pastor e teve síndrome do pânico? Sim, eu sou um ser humano. O problema é que a gente se blinda dentro de uma pseudocapa de espiritualidade e acha que a gente está isento de qualquer coisa e não estamos, Pablo. Nós somos seres humanos normais e a gente não adianta responsabilizar o diabo por conta dessas coisas. Às vezes a nossa vida ela é tão corrida, ela é tão esbaforida que a gente esquece de cuidar da saúde. E aí, isso acaba tomando a gente. Então, isso faz parte da vida. Se eu não cuido do meu transtorno de ansiedade, isso poderia evoluir para uma síndrome do pânico nível 3, que é onde a pessoa já não sai mais do quarto, ela fica trancada porque ela tem medo de todas as coisas, e da síndrome do pânico nível 3, ela vai evoluir para uma depressão. Então, a depressão ela não surge do dia para a noite. Ela vai, paulatinamente, se manifestando dentro de você. Permite que ela vai te empoderando. Interessante, Armando, que o Renan falou sobre a espiritualização de tudo. Às vezes acontece isso mesmo. Por exemplo, ali nas Escrituras, quando Jesus desce do barco do lago de Genezaré e vai expulsar um demônio do garoto que pegava ele, né, parece que o demônio pegava e jogava na água no fogo para destruir. Aquilo ali, será que pode ser considerado uma epilepsia? Porque naquela época, Jesus curou muito catarata, expulsou muitos... Né, muitos que diziam que era demônio, mas era ataque epilético. Como é que a gente pode entender isso? Era ataque epilético, era demônio? A minha perspectiva é muito distante daquele... Eu prefiro entender que ali era uma carga espiritual. Prefiro entender isso. Por outro lado, vamos mais distante, Elias, quando pede para morrer, ele está deprimido. Isso aí. Por quê? Possessão e depressão podem acontecer sobre um ser humano. Depressão... Opressão... Estou falando. Ações espirituais ou ações naturais, elas vão acontecer em pessoas. Não é? Voltando lá em Elias e trazendo para nós aqui, a questão do sucesso também é uma questão hoje muito complicada na sociedade. O que é sucesso hoje? Né? Uma das coisas que faz com que Elias caia em cansaço e peça depressão é o excesso de situações com as quais ele foi obrigado a lutar, e aí num certo momento ele se fecha. Se fecha a ponto, inclusive, de achar que somente ele conseguia entender o que Deus queria para o seu povo. E aí, mais uma vez, Deus demonstra que existem outras pessoas que não apenas ele. Um dos grandes riscos da depressão, ou um dos grandes riscos da tristeza, é justamente o isolacionismo. As pessoas, quantos pastores sabem disso? Casais que não estão indo bem na sua relação, esposas que têm um marido com as quais elas não têm uma relação boa há muito tempo, porque se perdeu o amor e esse casamento continua existindo muito mais sob um tom social, sobre um tom moral, do que realmente sobre o tom divino, que é a relação de amigos, irmãos e amantes. E isso vai continuadamente, não se tratam, têm vergonha de dizer, pensam 2 vezes, tem medo do que a igreja vai pensar sobre isso, e no final, às vezes, quando pode haver uma ação da igreja, já é tarde demais. Verdade. Nós temos que deixar de sermos preconceituosos conosco. Querido, olha, você vai ter vitória e você vai ter derrota. Na vitória você tem Deus, na derrota você tem Deus, porque isso é um plano da nossa vida. Isso não quer dizer que quando você tem a vitória, você é melhor do que todos, e quando você tem derrota, é pior do que todos.
essa é uma questão que a gente precisa ter o equilíbrio. A questão da depressão, inclusive, tem depressões que são oriundas de elementos químicos, de tratamentos químicos. A questão, por exemplo, da bebida, no sentido do alcoolismo, é a fuga de uma realidade. Então, todos esses elementos são tratáveis a partir do quê? De eu e você. Do toque, da conversa, do diálogo e da busca de cura sobre isso. Falou-se aqui sobre suicídio. Eu queria dizer a vocês que pastores estão se suicidando. Falávamos sobre isso Por um argumento, às vezes, muito opressivo da igreja sobre esses pastores, com os quais são transformados e, às vezes, se vestem assim mesmo e não querem jogar para fora isso, mas são transformados em super-heróis. Então, você olha um pastor do púlpito e você acha que ele é tudo de bom em matéria de comportamento, de vida, de saúde, de pensamento, e você está olhando para uma pessoa exatamente igual a você. E você dá a esta pessoa cobranças com as quais ela não vai conseguir resolver. E esta pessoa, o pastor, deveria também ter a hombridade de falar o seguinte: olha, tem coisas que eu não consigo, tem coisas que eu não faço. Achei engraçado uma vez a minha filha perguntando se o pastor podia tirar férias. Ou seja, qual é o tipo de personagem que está sendo criado no meio da igreja? Muito boa a colocação do Armando aí, fez um resumo aí, teológico, psicológico, aí abençoa. Tenho certeza que você que está aí assistindo foi edificado por essa palavra também. Diga aí, Max, sobre essa depressão também, o que você enxerga aí? Eu costumo dizer o seguinte, Pablo, ansiedade é excesso de futuro, estresse, excesso de presente e depressão é excesso de passado. As pessoas carregam uma bagagem que já era para ter deixado para trás. E aí eu gosto muito daquele livro do John Bunyan, O Peregrino, porque ele vai falando justamente disso, das bagagens que você vai ter que ir deixando para trás. E ele na prisão, né? E ele na prisão, para você ter uma ideia do que ele está dizendo, a profundidade ele tinha autoridade para dizer de filosofia que ele estava querendo dizer naquilo ali, para extrair a verdade do que ele estava vivendo. Quer dizer, ele estava preso, porém preso ali, sem ter bagagem nenhuma nas costas. Enfim, pode parecer uma loucura, porém preso, porém feliz. Era o que ele estava. A felicidade não estava presa. E aí entra também naquilo que Paulo vai deixar bem claro, algo que parece meio louco, deixando para trás, deixando as coisas que para trás ficam. Quer dizer, pô, se está para trás, já deixei. Não, tem gente que carrega uma bagagem nas costas. Isso daí acaba, como o nome diz, depressão, isso vai acabando entulhando a pessoa e a pessoa vai começar a se afundar naquilo ali. E ela vai se afundando de tal forma que aí entra no que já foi falado aqui, o do não pedir socorro. Por quê? Porque é tratado às vezes como um demônio, é tratado às vezes como qualquer outra coisa, menos como um ser humano normal. E isso acaba dificultando muito, aí quando já vem no ápice, tipo assim, no momento que não dá nem, de repente, para salvar, e aí gera em consequência disso o suicídio, que é algo que a igreja tem que começar a falar sobre isso, tem que explorar mais esse assunto, deixar isso bem claro, que isso está acontecendo constantemente. E a gente sabe que o suicídio, quem comete suicídio não quer morrer. O suicídio é como se fosse um grito de socorro. Por quê? Porque não tem com quem falar. E ele chega no hábito, tipo assim, vou ver se eu faço isso, alguém me ouve. Só que ele vai tirar a vida. Aí as pessoas que estavam ao redor aí começam a dizer: poxa, como é que eu não percebi? Por que eu não vi? Por que eu não conversei? Por que eu não dei atenção? Então a igreja tem que também tratar justamente isso aí. É aquilo que o Soren Kierkegaard, a gente estava conversando, fala, né? Que o suicídio não é a adoração à morte, mas é a perda de amor pela vida. Isso bom. É complicado. Agora, né? assim, pensando que a depressão, a angústia, a tristeza, não é sempre algo demoníaco, diabólico. É claro que as forças espirituais negativas podem se utilizar disso para poder... Isso aí. Se alimenta disso para poder exercer a sua vontade. Então significa que o cristão tem problema, de repente, ele frequentar um psicólogo, um psiquiatra, tomar um remédio, que ainda tem essa resistência. Isso não é um problema, isso é uma solução. A fé, ela tem poder para poder, um dos benefícios da fé é levantar o cara também, psicologicamente. Mas... se a fé não resolver, desiste isso, a pessoa pode fugir para um... E as pessoas pensam que o fato de ir no psiquiatra é maluco. Não é. Tem o isso, psicólogo é aquele cara que vai conversar, vai tratar contigo numa conversa. Quando ele vê que saiu disso, ele vai te caminhar ao psiquiatra, porque o psiquiatra é o único que tem a condição e o poder na caneta de te liberar um medicamento. Um relaxante, um calmante. É ele quem dá. Para você ter uma ideia, Pablo, eu fiz psicoterapia,
que é o acompanhamento do psicólogo, quando eu tive essa crise de ansiedade, a minha psicóloga me indicou ir à psiquiatria. Pra quê? O pastor tava doidão. Não, ela me passou um calmante para eu dormir. Sim. Porque é onde eu tinha as crises. Eu deitava para dormir e a cabeça não parava. Ela ficava turbilhão de coisas ao mesmo tempo, então eu não dormia. Eu comecei a apresentar quadro de insônia. E aí a pessoa, quando não dorme também, ela adoece. E de forma muito acelerada. Então eu tomava aquele remédio para relaxar, para desligar a minha mente e eu conseguir dormir. E eu fui melhorando aos poucos. É indispensável a ajuda de um profissional. Existe até o pastor Renato César, né, conhecido nosso, uma vez ele no gabinete viraram para ele e falaram: pastor, tem uma menina ali fora que está passando mal, está precisando da sua ajuda. Aí ele: então leva ela para o médico, eu não sou médico. E aí ele falou: não é essa coisa. No final das contas a menina estava endemoniada, né? Aí falaram que ela estava doente. Mas tem essa ideia de que a pessoa está adoecida, leva no pastor. E tem um profissional específico para cuidar da enfermidade. Um irmão, às vezes, na igreja. Às vezes tem um médico na igreja e você leva para o pastor. Gente, pastor não é curandeiro. Pastor não é rezador. Pastor vai orar? Vai orar. Com fé, crendo que Deus pode operar? Sim. Mas por que Deus vai descer do seu alto sublime trono para curar sua dor de cabeça? Tem remédios para que isso aconteça. Então qual é a lição que a gente deve dar? Primeiro, vamos lá, vamos tentar resolver pela palavra, vamos resolver pela fé, pela oração. Se o negócio não deu jeito, é psicólogo, é psiquiatra, é remédio? Será que é assim que a gente deve tratar? Como é que a gente deve fazer? Vai caminhando com os dois. Os dois juntos. Né? Porque senão o cara também acaba descrendo que o poder do evangelho pode curar. Uma vez eu peguei uma situação que a menina ela é realmente depressiva, o problema causando problema no casamento, tudo. O médico foi lá, passou o medicamento, a garota melhorou. Aí veio alguém da igreja e falou: não, isso é o diabo, vamos orar para tomar o remédio. O casamento da garota quase que acabou. Aí eu fui conversar com ela, gabinete, aquela coisa toda. E aí fui conversando, ela: não, eu tomava remédio e parei. Eu falei: parou por quê? Não, porque a irmã mandou parar. Eu conheço história de pessoas que morreram porque não pararam de tomar remédio porque o profeta falou que ele não estava tendo fé. Esse bloco foi para conta. Vamos fazer um resumo no quarto e último bloco. Você que está aí aprendendo sobre cristão e a tristeza, não saia, porque o Antenados volta já já. E pela graça derramada assim se faz. Antenados na Geral está de volta aqui para o quarto e último bloco, falando sobre cristão e a tristeza. Você que chegou agora, esse foi o papo. Não importa se você não pegou os outros 3 blocos, nós colocaremos esse programa no nosso canal no YouTube, que é muito importante a sua participação. Enviando perguntas, enviando sugestões de temas. Queremos aqui abordar o melhor para a vida da igreja, para que a igreja cresça na graça e também no conhecimento. Pastores, falamos um pouquinho de suicídio, mas vamos tentar resumir. O suicídio, todo mundo que se suicida vai para o inferno? Porque tem isso, né? Todo mundo que se suicidou está no inferno. Existe no ar pessoas que falam que o suicídio é um decreto, como é que eu posso dizer? É um ingresso comprado. Um passaporte. É um passaporte para o inferno. Mas eu vejo pastores aí que se suicidaram. O filho do Rick Warren, que é pastor também, que foi pai, testemunhou de um bom testemunho da vida dele, só que diz que não aguentou tanta tristeza que ele conviveu, que ele deixou um bilhete e falou: não aguento mais, estou indo. Como é que a gente pode entender isso? Eita, é um silêncio, é um grilo aí, passou. Você vai... Essa é uma resposta que adequa-se à sabedoria, porque se eu for na literalidade e chegar e colocar agora que sim, porque existe uma passagem bíblica que diz que sim, eu posso estar dizendo ao telespectador, posso estar dizendo ao meu amigo que o filho dele que se matou está no inferno agora e eu não quero ser porta-voz disso. E o homicídio não é apenas um cara... Mas se o cara comer mal, ele tá se o cara eu não estou aqui, eu não vou ficar em cima do muro. Deus, ele relata ao teu coração que você ama a vida. Ele relata ao teu coração que você... E o ato do suicídio é algo que vai contra Deus. Isso não quer dizer que o suicida
tenha ido para o inferno, porque eu não tenho a categoria divinal de dizer que ele foi. Existem morte naturalmente. Existem aquelas condições todas que acontecem naquele espaço de tempo com as quais elas são invisíveis à minha sabedoria. Então, eu prefiro ir por um outro tipo de caminho. Apesar de tudo, nós vivemos. E o que a gente precisa ter, e eu acho que houve... Tu surfas, eu já surfei, eu espero que um dia... Nós surfaremos. Eu espero que um dia eu volte a surfar. Mas quando Deus te deu os mares, não era apenas para que você os visse, é para que você se relacionasse com a natureza. Isso é um dos elementos muito importantes na tarefa de nos fazer vencer a tristeza. Não é? Falou-se sobre o demônio. Às vezes o demônio se utiliza de certas alegrias muito mais do que de profundas tristezas, porque na tristeza às vezes você vai encontrar a resposta, porque aí é que é a grande questão. Como é que eu me curo disso? Primeiro, conversar com um amigo. Nosso maior amigo é Deus. Quantas vezes Davi coloca em seus salmos dizendo, cara, você sumiu. Você não conversa mais comigo. Que silêncio é esse? Mas Davi é insistente em falar com ele, porque percebe nele a capacidade dele próprio responder às suas angústias. Né? Como você vê a perspectiva com a qual você mesmo levantou sobre Cristo, que suando sangue clama ao Pai, dizendo, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a tua vontade, porque aí tem uma grande diferença sobre a nossa esperança, que é aquilo que Paulo disse, que se Jesus Cristo não houvesse morrido na cruz e ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Eu tenho que acreditar que eu possuo uma fé que não é uma fé pautada na religião, mas é uma fé pautada na esperança, e que por pior que sejam às vezes situações que eu passo aqui na terra, eu teria um júbilo maior nessa relação que eu já posso ter com quem é? Com o próprio Deus, com o próprio Cristo. Então, voltando à pergunta, para não fugir dela, a Bíblia aponta um elemento sobre o suicida como sendo um elemento de perda da salvação, de ida para o inferno. Porém, eu quero que existem outras formas de nós, e teria que ser mais aprofundado ainda, o estudo sobre as passagens para a gente determinar isso. Agora, também se eu digo para você que você se matar, você vai para o céu, eu posso estar aqui também cooperando para um monte de morte sob um obstáculo de covardia de enfrentar a vida. Gente, não precisa enfrentar a vida, viva, porque a vida vale a pena. E é rapidinho, você passa 70, 80 anos, daqui a pouco você vai para o céu e vai ter a relação com Deus. Pronto, né? Tem 2 minutos, vamos resumir aqui, Max e Renan com 1 minuto cada um. Pode... É a palavra do Armando, é a palavra pertinente. A gente precisa buscar a vida. Jesus é vida, Deus é vida, Ele nos deu vida. Então, que vivamos com consciência, que vivamos com sabedoria, que vivamos com fé e que busquemos sempre valorizar a vida que o Senhor nos deu. E esse é o caminho para que nós tenhamos a vida em abundante, né? A vida abundante que Jesus fala, que é a vida eterna. Então, viva a vida, aproveite a vida, mas não viva a vida de forma displicente. Viva a vida conforme o Senhor quer que você viva. 30 segundos, Max, deixa aí uma colocação. Você que de repente pode estar aí nos ouvindo, possa estar de repente com esse desejo no seu coração de tirar a sua própria vida, não faça isso. Antes de qualquer coisa, procure alguém de sua confiança, converse, desabafe. A vida é uma só. E essa vida que nós vivemos, ela é muito boa. E como Cristo nos deu a vida, ela é para ser vivida, conforme foi falado aqui, vivida para a glória e honra do nome dele. Maravilha, pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui. Foi uma bênção o papo de hoje. Tenho certeza que você que está aí nos assistindo também foi muito abençoado. Obrigado a você que nos assiste. Obrigado, Brasil. Deus abençoe você e um beijo grande. Até a próxima. Ao som de Cezinha Beliene, nosso amigo. Com seus povos e os seus dons, toda a vida.